Vamos nessa, pessoal. Vamos de novo começar. Desculpa aí que tinha dado um probleminha aqui. Vamos falar então hoje com o Gianluca Lorenzon, que é o diretor federal aqui da desburocratização do Ministério da Economia. Já chamei ele. Tá, que já tá dando certo aqui. Show, estamos conectando. Oi, Jean, tudo bem? Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, pessoal do Tudo Notebook? jóia contigo? Tudo ótimo. Boa. Cara, então, a primeira pergunta que todo mundo quer saber, pelo que eu entendi, a gente fez umas pesquisas assim, e o que o povo quer saber primeiro cara, o que o Ministério da Economia tem feito para tentar contornar aí essa possibilidade de uma crise financeira após a pandemia do coronavírus, cara? Eu acho que a crise ela tem muitas dimensões, a gente não sabe como vai ser a recuperação, e o Ministério da Economia está se estruturando basicamente em etapas, né? A gente entendemos que vai ter ali uma série de etapas. A gente tem a primeira etapa é quando, como o ministro Guedes sempre fala em público, é quando a primeira onda, que é a onda da saúde, está acontecendo, né? É a onda do coronavírus, é a onda da crise da saúde. Nessa primeira etapa, o foco do Ministério da Economia pode ser basicamente colocado como três coisas, né? Como o secretário Guaranis sempre fala. Foco nos mais necessitados, a manutenção de empregos e a garantia que as empresas vão ter caixa para sobreviver aí para frente. Porque se uma dessas três coisas sair de linha, a gente, por um curto período, isso vai ter consequências muito para frente. Ao contrário dos outros países, eu sempre deixo isso muito claro, ao contrário dos outros países, por exemplo, os Estados Unidos está com um número recorde, todo mundo está vendo, compartilhando gráfico, você viu, Bernardo. Os Estados Unidos está com aquele recorde enorme de pessoas sendo mandadas embora, pedindo assistência, seguro-desemprego nos Estados Unidos. Qual Uhum. que é a diferença daquelas para o Brasil? Nos Estados Unidos, você é contratado e demitido muito rápido. É Você mais fala simples. assim, you're O fired, trâmite é mais you're simples. hired, acabou, né? Não tem. Então, o que nós queremos falar no economês com isso? Quer dizer que o custo de transação, a dificuldade em você contratar, recontratar ou demitir é muito rápido. Então, os Estados Unidos está com um número muito grande de demissões, mas daqui a pouco, bem, assim que a economia ali der uma estabilizada, passar essa fase mais crítica, eles conseguem voltar. Se isso acontecer no Brasil, se a gente ficar com milhões de desempregados no Brasil por causa do coronavírus, contratar e demitir é uma decisão muito difícil. Fica mais difícil. Quando você vai fazer um cálculo, ok, vou contratar, vou pagar encargo trabalhista, vou fazer uma série de coisas, vou demitir assim por diante, é muito custoso. Os custos de transação, então, como é que se chama isso tecnicamente? Para contratar e demitir alguém no Brasil é muito rápido. Então a gente precisa atuar rápido, para Uhum. evitar que tenhamos um desemprego em massa que vai durar muito tempo. Porque a Isso é um economia esforço pode morrer, conjunto entre o os emprego não poderes, volta. né? Não é só o Ministério da Economia. A gente tem aí também o Congresso, a gente esbarra em muita coisa que tem que ser aprovada pelo Congresso. O que você acha que falta ser aprovado aí para o Congresso? O que pode ser aprovado? Não precisa falar de projetos específicos, mas de ideias, assim. Você acha que é o momento, por exemplo, da gente voltar a falar das reformas? Então, nesse primeiro momento, o mais importante é a manutenção de emprego. A gente já colocou lá as medidas e etc. É a MP 936, é o saque do FGTS e assim por diante. No segundo momento, é isso aí que tu falaste. No segundo momento, é as reformas estruturantes. Por quê? Porque elas vão ditar o rumo da ressaca. Né? Imagina que você tomou um soco, a atividade parou aí por um tempo. Bom, quando parou isso, você não vai olhar como você estava olhando em janeiro, fevereiro. Você acabou de ficar mais pobre. Então você tem uma ressaca porque você apanhou enormemente. E o que pode dizer assim, não, mas mesmo assim vamos investir, vamos crescer? É se você acelerar as reformas estruturantes. E essas reformas estão no Congresso. Elas Uhum. estão para acontecer. Né? Elas estão lá. O plano, tem reformas que estão lá desde o ano passado, tramitando, como o próprio plano Mansueto, a reforma do Pacto Federativo, que é muito importante para dar uma sinalização do que nós queremos para o país. E do outro lado, outras reformas que estavam começando a nascer, como eu destaco muito importantemente, a reforma tributária. Né? Essa reforma tributária. Isso tudo no nível de PEC. Aí Uhum. você tem outras reformas que também estão lá andando desde o ano passado, que são muito importantes, né? E que, como o ministro Guedes sempre fala, podem dar aí um up muito bom na economia, que é a questão do saneamento, que é a questão do setor elétrico, é a questão da cabotagem. Então, se Uhum. nesse segundo momento, né, quando passar
essa parte aguda, a gente conseguir engatar essas reformas estruturantes de um ritmo interessante, nós certamente vamos aí ter uma grande diferença para o futuro. Você citou o plano Mansueto, aí foi aprovado pela Câmara, está indo para o Senado. Você acha que tem chances reais desse projeto virar alguma coisa? Você acha que o governo vai tentar embarrear? Você acha que o Senado vai conseguir derrubar de alguma forma? Porque a gente viu que a votação foi bastante expressiva. Mesmo a bancada liberal, foi pouca gente que rejeitou a aprovação do projeto. Menos de 25%. Eu não chamaria mais do plano Mansueto, né? Porque o plano Mansueto era um plano de recuperação fiscal. Ou, em termos assim brutos, né? Você tinha ali uma certa ajuda da União em troca de ajustes da conta de casa, que era isso basicamente que o plano Mansueto fazia. Agora, esse novo projeto não é um plano para ajuste a longo prazo. Ele é um ajuste a curto prazo, é uma ajuda para os estados. Então, assim, é uma questão que é muito viva. Então, eu não posso nem comentar, tu sabe disso. Mas é uma questão muito viva que está andando. É para corrigir aí algumas situações tributárias. E vamos ver o que o Congresso diz, né? Agora a bola está com o Senado. Eu acho que vai ser uma discussão importante e é uma discussão que todos nós precisamos estar atento, porque é uma discussão muito importante. Mas eu não considero mais que aquele é o plano Mansueto. O plano Mansueto fazia outra coisa e tem outro objetivo, que continua vivo, que é você conseguir fazer com que os estados tenham continuamente um certo cuidado fiscal, né? Então, façam ajustes, façam isso, façam aquilo, se recuperam, etc. Esse é mais focado no coronavírus. A gente entende as circunstâncias do país, o que o mundo está passando, na verdade, né? Mas, assim, não veio nenhuma contrapartida. Foi a primeira vez que a gente viu isso. Eu, pelo menos, nunca tinha visto o governo dar uma ajuda aí para os estados a troco de nada, assim. Não vai haver contrapartida, né, a princípio. É o que a gente está entendendo. Mas, então, voltando com essa história das reformas, você disse que é um segundo momento, mas como é que se começa a planejar isso? Porque toda hora falam que o coronavírus é uma coisa que está acabando, toda hora muda o prazo, ia acabar em abril, agora parece que em junho a gente já tem aí uma situação que não dá para prever muito bem nem quanto à doença, e como é que a gente vai começar a entender isso quanto à economia? Já tem aí um cronograma de como é que você vai começar a programar esse segundo momento das reformas estruturantes que a gente citou aqui agora? Eu acho que não. Eu acho que não tem nenhum cronograma público, nem nada sendo feito. O segundo momento, quando eu digo, não é uma coisa assim, depois de tal data, né? O segundo momento é o seguinte, vamos olhar para essa questão mais emergencial, que é colocar dinheiro na saúde, assistência, MP trabalhista agora tá passando por lá, que é 936. E agora sim que isso for passado, a gente já pode se voltar, né? Vou dar um exemplo. A Câmara, eu não sei qual é o resultado ainda hoje, está olhando a MP do contrato verde-amarelo. Verde-amarelo. A MP do contrato verde-amarelo é uma reforma estruturante. Ela tem ali uma série de modificações trabalhistas muito importantes. Muitas delas, inclusive, ficaram de fora da Lei de Liberdade Econômica, infelizmente, porque ela estava muito grande já, mas que elas estão lá, dando segurança jurídica, garantindo uma desburocratização, uma simplificação do processo. E está tocando, e o Congresso está tocando. Então, eu acho que é muito ritmo natural, né? O Congresso vai sentir um momento e vai tocar isso. Mas se a gente conseguisse dar um ritmo interessante para essas reformas, como sociedade, como Congresso, eu acho que vai ser muito positivo. A princípio, o projeto está lá para ser apreciado, mas eu acho que não vai ser votado hoje, de fato. Você acha que esse projeto se fortalece, dado esse momento do coronavírus aí, que a gente acaba esbarrando em um monte de empresa fechando, em um monte de empresário tendo dificuldade, a gente que mora em Brasília, por exemplo, vê que o comércio aqui não está funcionando, assim como em boa parte do país e do mundo até, né? Tem gente que está já quebrando. Você acha que isso aí ajuda também? Por exemplo, o filho do empresário, o cara que não tem emprego agora nesse momento e o pai não tem como financiar, talvez, tudo, uma coisa melhor, assim? Você está falando de qual projeto? Do verde e amarelo, que a gente citou por último. Carteira de trabalho verde e amarelo. Positivo. Eu acho que vai ser votado hoje. Eu ainda estou na esperança que vai ser votado hoje. Pelo menos estava na pauta. Estava na pauta até há pouco, vamos ver o que acontece aí. Mas eu acho que ele ganha mais importância com a crise. Porque o que o verde e amarelo é? No Brasil, nós temos uma coisa que a gente chama de distorção para o emprego, que é que o ministro Paulo Guedes fala que é a coisa mais cruel. Em termos leigos é o seguinte, o dinheiro que chega do trabalhador no salário do trabalhador é muito diferente do total de coisas que o empregador tem que pagar. Então pensa, se você ganha um salário mínimo, o empregador, por todos os encargos trabalhistas, contribuições, etc., paga muito mais. Essa diferença entre salário e todos os encargos que, ao todo, resultam no cálculo aí do empregador é o que é a oneração da folha de pagamento.
Então, isso evita que você seja contratado. É o destruidor de empregos. O que a MP da Verde e Amarelo faz? Ela diminui para aqueles grupos que tendem a estar desempregados, né, então mais jovens, etc., que tem um índice de desemprego maior, ela diminui essa diferença entre o salário e tudo que tem que ser pago. Dessa maneira, você pode contratar mais como empregador. Então, nesse contexto, que o desemprego vai subir, a gente precisa admitir isso, vai subir, isso está certo, é muito mais importante ainda do que era antes. Acaba fortalecido, de fato, esse projeto. Tá. Sem dúvida, sem dúvida. Logicamente fortalecido. Isso não quer dizer que a oposição não pode dizer que não acha pertinência, etc., como já falou. Mas, graças a Deus, nós temos líderes conscientes no Congresso e o presidente Maia está tocando isso aí em frente. Ainda nessa história desse escopo do emprego, como é que fica o tamanho do Estado depois que essa pandemia passar? Existe já alguma prospecção? É uma das ideias aí, pelo menos o que aparenta ser do Ministério, dar uma reduzida, trazer eficiência para o Estado pelo comportamento do Ministério, dos projetos apresentados, das ideias que são discutidas publicamente. E o Estado continua grande, continua inchado depois dessa pandemia? Eu recebi uma ligação, uma história muito interessante. Eu recebi uma ligação de um coordenador do Ministério da Saúde, porque eu trabalhava até há pouco, né? Agora que a gente entrou em crise, eu fui mudado de função. Eu sou oficialmente ainda o diretor de desburocratização, mas eu estou trabalhando na área do setor produtivo, crise. Estou olhando para a questão da... E eu recebi uma ligação porque, como parte do diretor de desburocratização, eu fiz a lei de liberdade, trabalhei junto para fazer a lei de liberdade econômica, desenvolvi com o time o decreto do revisaço, né? Que faz um reset, né, um reset em todas as nossas regulações. Recebi uma ligação do Ministério da Saúde, de um coordenador, falando assim, vem cá, vocês estão anotando todas as normas que nós estamos passando por cima, porque nós não podemos esperar para cumprir elas, essas burocracias, não sei o quê? A gente falou assim, não, a gente não está... E eles falaram assim, não, nós estamos notando, isso não só a nível de União, mas estados e municípios, que eles estão notando que esse momento dá um aprendizado de muita coisa que você achava que era útil, mas que ao fim e ao cabo você está se dando conta, porra, por que esse negócio está lá? Né? Então a crise, ela vai ter isso. Ela vai trazer esses aprendizados. E um dos 5 princípios que nós temos com o setor produtivo, o 5º é esse. É você não desperdiçar nenhum aprendizado que você vai ter com a crise. Então eu acho que a gente vai ter uma diminuição do Estado nesse aparato administrativo, algumas coisas, nós estamos aprendendo isso. Eu acho que vai levantar uma boa dúvida aí sobre privacidade. Eu acho que vai ser uma discussão que nós vamos ter. Eu não vejo o Estado... Eu sei que nas epidemias antigas, na gripe espanhola, na epidemia da década de 50, houveram estudos que falaram que o Estado acabou maior depois por isso. Eu não vejo isso. Eu acho que o Estado já tem ali todos os aparatos necessários para isso. Ele está fazendo bem, é uma outra questão. Ele está mais eficiente ou não, mas eu não acho que vai precisar crescer para ficar mais eficiente. E se o Estado não continuar, se ele for reduzido de fato, o Estado, como é que o governo pretende fazer para tentar segurar talentos? Que é uma questão que a gente fica tentando entender. Você precisa de gente boa no Estado. Ainda que o Estado seja menor, você precisa de gente que faça, que resolva. Essa questão de talentos é uma questão bastante... Porque normalmente nós escutamos, o que em média é verdade, vamos deixar muito claro, que o servidor público federal, a pessoa que trabalha no Estado, que trabalha para o governo, né, do governo federal, por exemplo, ganha bem. Ele ganha bem. Percentualmente, ele ganha muito bem em relação ao brasileiro médio. E ele tem ali uma carreira com uma série de privilégios, com uma certa estabilidade. Bem, essa é a regra para... João Lucas parece que não está conseguindo falar conosco. Vamos ver se reconecta aqui rapidinho, pessoal. Vocês estão gostando? Tá legal? É isso que vocês esperam ouvir? A gente tem aí tentado se aproximar cada vez mais de vocês. E aí vamos... Toda semana, acho que a gente vai começar a se encontrar aqui. Temos eu, temos o Renato, temos o Alê, todo mundo. Fazer um pouco desse conteúdo, um pouco do que a gente vê aqui na Esplanada. Eu vi que caiu. O Jean deve ligar para a gente daqui a pouquinho. Vamos tentar. Para quem está perguntando, a live vai ser salva, sim. A gente vai deixar no nosso perfil depois. Ela está também no YouTube e está no Facebook. Só um pouquinho, o Jean voltou. Voltei.
Então, a gente estava perguntando sobre segurar talentos. Eu não sei qual foi a última parte que acabou. Bom, a história é o seguinte, tá? Se você quer ter uma longa carreira no governo, você tem uma excelente proposta para ficar no governo. Você tem um salário Uhum. interessante, você tem uma série de benefícios e estabilidade. Agora, se você quiser fazer como é comum, né? E na geração millennial é ainda mais radical nisso. Você quer ir para o setor privado, depois contribuir com o governo e etc. O salário é muito desinteressante, né? Ele é pouco. Então, vai partir aí de um repensamento. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Isso é um consenso Fica que todo tem. mundo meio na média. Alguém me explicou isso uma vez. Fica todo mundo muito na média, né? O servidor médio, ele ganha um pouquinho para cima. O servidor que é muito bom, que, sei lá, gerencia a equipe, por exemplo, ganha quase a mesma coisa que ele. Seria uma divisão melhor, você quer dizer? Tem muito a ver com a maneira de ingresso, né? Então, a pessoa que é concursada, que acumula um cargo de confiança, por exemplo, tem um salário lá em cima. A pessoa que Uhum. só tem um cargo de confiança, veio do setor privado, estava ganhando, era um grande gerente do setor privado, vem para Brasília e recebe um terço do salário que recebia no setor privado. A Uhum. gente vai ter que ter uma discussão depois se para esse tipo de atração de talentos faz sentido. Se você quer atrair esses talentos, esses Tá. gerentes, o pessoal da Faria Lima, para passarem 2, 3, 4 anos em Brasília, dando e contribuindo ali para essas questões, se vale a pena manter um salário mais baixo, se tem que interpretar sempre como a pessoa está se dando para o governo, ou se faz um ajuste ali na frente. Mas isso não tem a ver com o Uhum. tamanho do governo, tem a ver com reestruturação da carreira. E essa é uma discussão Tá. que talvez a gente tenha que ter mais para frente, enquanto logo aí for possível. Não existe nenhuma provisão, né, para que isso seja colocado aí, de fato, para uma mudança, um Isso ia diálogo. iniciar com a discussão da reforma administrativa, mas a reforma administrativa estava indo para o Congresso ali no começo de Uhum. março, final de fevereiro, e daí aconteceu tudo isso, e Você tem enfim. alguma atualização sobre essa reforma, sobre a administrativa? Não, Como é que tá? não tem nenhuma atualização. Tá. Sem atualização. Existe aí uma tendência de que se destine mais dinheiro assim para as áreas essenciais do que para a folha de pagamento? A partir de agora, com essa nossa conversa de possivelmente aí diminuir o tamanho do Estado e tal, talvez reorganizar, reajustar. Eu acho que todo mundo aprendeu que nós temos um excesso de comprometimento com folha de pagamento, né? Principalmente estados e municípios, porque eles se Uhum. viram com os gastos obrigatórios lá em cima, né? Gastos obrigatórios, para quem não sabe, é basicamente esses gastos com folha de pagamento, coisa indexada. Que você é eleito presidente, você é eleito governador, você não pode fazer nada sobre aquele dinheiro. Isso é mais de 90% do orçamento. Porque aquele lá está Tá. comprometido já com pessoas com estabilidade. Ponto. Né? E outros gastos, obviamente, fundos, etc. O que está acontecendo? Estados e municípios deram conta que eles ficaram até aqui com esse comprometimento de gastos, porque contrataram demais. Cada dinheiro que entrava expandia a folha. Né? Ah, não, mas a gente está tendo aqui mais uma receita porque o país está bombando. Era uma bolha, a gente descobriu depois. Mas o país estava bombando, entrou mais receita. O que os prefeitos e governadores fizeram? Bem, expandiram, contrataram, concurso e assim por diante. A gente ficou com todo esse número de pessoas. Esse número é um gasto obrigatório, você não consegue. Então a gente está aprendendo isso com a crise de 2015. Okay? A gente está aprendendo Uhum. essa crise com a crise de 2015. Eu não acho que o coronavírus muda muito hoje, mas ele dá uma importante lição. Né? Ele dá uma importante lição sobre a importância de você ter essa reserva de gastos mais flexíveis para que você possa fazer essas necessidades. Agora a gente está tendo que fluir dinheiro para a saúde. Faz parte, as coisas deveriam ser assim. Daqui a pouco a gente vai ter Uhum. que fluir para a infraestrutura, para o pós-crise. É isso. Sim. E você acha que a desburocratização, a secretaria, ela fez um movimento muito certeiro, inclusive, para facilitar alguns serviços públicos, né? Que você começa a poder fazer de casa, não é isso? Um deles, se não me engano, foi para conseguir abrir uma empresa, por exemplo, de casa, sem ir para um cartório, não é isso? Você acha que isso ganha força também? Você acha que esse serviço, essas opções agora de você trabalhar de dentro de casa, você trabalhar não, mas você conseguir chegar ao governo de dentro da sua casa, você acha que isso vai começar a ganhar corpo agora, depois da gente se habituar aí ao home office, se habituar a ficar em casa? Você acha que o brasileiro vai começar a aderir isso? Porque o que eu li era que não estava tendo tanta adesão ainda. A gente tem um número razoável, bem grande até, de pessoas que têm acesso à internet, mas o uso disso não estava sendo tão prático. Vai se tornar mais prático? Vocês estão satisfeitos com esse resultado? Como é que está funcionando? Ninguém está satisfeito com nada. A gente sempre pensa, temos que melhorar, temos que melhorar. Isso dito, eu acho que a crise reacendeu a necessidade de digitalizar os serviços do governo. A ideia é que daqui a pouco eles sejam 100% digitais, ou seja, você nunca tem que precisar de uma coisa do governo, uma carteira de vacinação,
solicitação de um benefício, alguma coisa assim, até de aposentadoria, de uma maneira física. Então, a crise do coronavírus, como aconteceu com o setor privado, as pessoas estão reaprendendo que quer ficar em casa, teletrabalho, a crise do coronavírus está fazendo isso. Ela está dando a necessidade de você digitalizar. A equipe do governo digital deu uma acelerada, estão muito dedicados, estão trabalhando aí 24 horas para garantir essa aceleração. Muitos serviços sendo colocados, novos todos os dias, com uma série de interatividades, etc. E tudo isso, obviamente, vai fazer a gente repensar o papel do Estado daqui para frente, né? Porque a digitalização ela tem um impacto muito grande na produtividade, muito grande mesmo. Então, eu acho que a crise do coronavírus vem para acelerar esse processo positivo, né? De longe, para mim, essa visão é o aprendizado sobre digitalização. Show, Jean. Para a gente finalizar, a gente combinou que ia fazer uma livezinha de meia hora. Nossa ideia vai ser sempre fazer meia hora. Eu queria que você finalizasse com a gente me explicando um pouquinho do que a MP da Liberdade Econômica foi aprovada, trouxe de mudança efetiva para o país, assim. A Lei de Liberdade Econômica é como se fosse a fundação de um prédio. Por quê? Porque tem uma série de políticas que nós queríamos fazer que precisavam ter um gancho em lei. Para ela ter efeito, ela precisava ter uma previsão em lei para aquela política pública. Então, a Lei de Liberdade Econômica ela é muito curta, ela não é curta, mas ela tem um artigo que é muito condensado, com muito conteúdo. Os juristas falaram assim, não é assim que se escreve lei, não tem direitos em lei, não pode ser assim, isso é coisa de gente que não sabe. Mas a gente fez aquilo, é um pacote de fundações para a gente tocar um monte de políticas públicas. A Lei de Liberdade Econômica é isso. E a gente está tocando elas vão ter um grande efeito que a gente vai começar a perceber a partir da metade do ano. A gente, através dessas políticas que a gente toca a partir dela, a gente já teve a extinção, por exemplo, de 10,3 milhões de alvarás de funcionamento. A gente já teve uma série de inovações em questão de prazos, em questão de dispensas, em questões de liberações. E os maiores efeitos vão começar a surtir a partir de 1º de setembro, que é quando a principal política baseada nesse gancho da Lei de Liberdade Econômica, que nós chamamos de licenciamento 4.0, entra em vigor. Ia entrar em 1º de junho, mas com essa crise do coronavírus, os órgãos tiveram que dar uma pisada de freio. Então, a partir de setembro, as pessoas vão sentir isso mais na realidade delas. Show, a gente espera que dê tudo certo. Nós vamos acompanhar por aqui, Jean. Obrigado, viu? Pessoal, esse é o Gianluca Lorenzon, ele é diretor federal, né, da Secretaria de Desburocratização do Ministério da Economia. Pessoal, obrigado. Até logo. Até mais, até mais. Valeu, Jean.